Bom, eu não vou me estender muito não, então eu já vou iniciar aqui, porque vai ficar gravado, né? E eu vou colocar no meu canal. Então deixa eu dar um salve aí pra galera que tá acompanhando aqui ao vivo, que tá chegando ainda, né? Acabei de iniciar a live. Salve Idri, Roma. Salve Hitler. Hitler com salve. Nome complicado, né? Com Y, né? Vamos lá, vamos introduzir. Aí vai ficar salvo aí. Quem não viu desde o início, vê depois inteiro no meu canal, ou mesmo aqui no Facebook. Deixa eu ver por onde que eu começo. A galera deve estar trabalhando, né? Não tem ninguém ainda. Deixa eu ver se eu organizei tudo certo aqui. Bom, vou introduzir o tema, né? Quando chega mais gente aí, volta e assiste, vai vir no meu canal. Então, o Mestre Bob fez uma live ontem. Antes de mais nada, eu já vou ir fechando alguns abstratos. Como o tema envolve o Hélio Couto, já adianto aqui que o termo mestre nada mais é que um título, né? Como professor, por exemplo. Os alunos do Hélio Couto chamam ele de professor Hélio Couto. E alguns alunos chamam ele de mestre também, né? Então, nada mais é que um professor. Alguém que você reconhece com conhecimento acima do seu. Com capacidade de te ajudar a entender, né? Assimilar coisas que você ainda não conseguia. Então, isso é um mestre, né? Um professor. Não importa o termo, né? Então, aqui chamamos de mestre aqueles que consideramos portar conhecimento acima do que a gente porta, entendeu? E então, quem fundou aqui a nossa escola, quem quiser conhecer o nosso portal é cristolucifer.com.br. Quem fundou a escola é o mestre Bob Navarro, ou seja, o professor Bob Navarro, para quem preferir, né? E é o escritor desse livro aqui, Lúcifer, onde a verdade é a lei. Como eu sempre explico, aqui eu estou gravando com a frente do meu celular, então para quem estiver vendo no meu canal já vai estar invertido. É um livro de 1007 páginas, que contém muita informação, sintetiza todas as informações que você pode encontrar aí no teatro do espaço-tempo. Beleza, né? E como o tema hoje é Hélio Couto, tem mais gente chegando. Enfim, salve todo mundo que for chegando aí. Eu também tenho um livro Mente Desinformada, tá? Eu já vou dar aquela introduçãozinha, vou aproveitar que não chegou ninguém ainda para dar essa introdução que quem é mais antigo acha maçante, né, que se cansa. Esse aqui é o livro Mente Desinformada, do Hélio Couto, né, do Hélio Couto não, que ele escreveu em 2015 para 2016. Eu ganhei na época do lançamento. Esse aqui não é o meu, né, é o da Adri aí. Ela deixou comigo emprestado. Deixou comigo, né, nosso. Porque ela viaja sempre e tal, mas enfim. Aí, eu não tenho, o meu original não está em minhas mãos, mas eu tive mais de um, ganhei na época do lançamento mesmo que eu ganhei. Aí eu deixei com alguns amigos, já contei essa história várias vezes aí. Quem é veterano sabe, quem não sabe ainda é só conferir outros vídeos no meu canal aí, que vai entender melhor toda a trajetória e o quão profundo eu conheço o trabalho do Hélio Couto para poder fazer esse vídeo, essa live que eu estou fazendo agora e posicionar as coisas que eu iria posicionar. Então eu li esse livro todo 5 vezes, de cabo a rabo, e estudei por partes também, várias vezes, sei muito bem do que se trata aqui. Isso aqui também é uma síntese do trabalho do Hélio Couto, mas eu estudei todos os outros livros dele, vi todas as palestras, e eu não estou exagerando, desde no final de 2013 para 2014 que eu conheci o trabalho dele, e ele vem, o trabalho da ressonância harmônica em específico, né, esse trabalho que ele faz hoje no geral, vem sendo feito desde 2007, que ele divulgou através de um vídeo a ressonância harmônica, né, que eu vou explicar tudo muito bem explicado. Vou reagir aqui vou comentar sobre a live do Mestre Bob de ontem, que é Hélio Couto e o Inconsciente. Então, a primeira divulgação que ele fez da ressonância harmônica mesmo, que é essa nova ferramenta dele, ele fez em 2007, mas ele começou mesmo com o portal, blog, etc. em 2011. Então, em 2013, no finalzinho, eu já cheguei no trabalho dele e comecei a acompanhar. E como eu sempre fiz na minha vida, eu me atualizei com as coisas anteriores, né? Então, eu vou explicar muita coisa aqui.
Então, ó, li esse livro, como eu já disse, que é o Mente Informada. Quem conhece o trabalho dele sabe do que se trata. Li várias vezes, estudei bastante. As palestras, o caminho das palestras, aquelas primeiras, eu li estudei ela mais de 10 vezes, ouvindo em MP3, assistindo e lendo, porque tem o tomo 1, tem o tomo 2, que tem elas transcritas, né, escritas, o livro de Atom, que continua elas. Depois vem vindo várias coletâneas de espiritualidade, prosperidade e física quântica, prosperidade mecânica quântica, e por aí vai. E eu conheci tudo isso, li o blog dele. Enfim, fui um aluno dele no passado e um aluno empenhado em entender qual era o seu propósito, né? O que ele queria ensinar. Então, por isso eu vi diversas vezes. Eu sempre falo que eu vi 10 vezes para não parecer um exagero, mas aquelas primeiras palestras do caminho eu vi muitas vezes, né? Porque além de eu assistir em casa, quando eu estava em casa, ainda fazia os meus trabalhos, porque eu podia usar fone onde eu trabalhava, então eu fazia o meu trabalho ouvindo, né? Então eu ouvia 3 palestras por dia, e eu ouvia todos os dias, né? E foi muito tempo na minha vida fazendo isso. De final de 2013 até 2016 para 2017, que foi quando eu me desvinculei, deixei de ser esse aluno que estudava tudo dele e fui buscar novos horizontes, né? Eu sempre busquei novos horizontes e etc. Mas quando eu entrei no trabalho dele, eu mergulhei de cabeça e estudei profundamente, né? Então, beleza. Eu acho que eu dei bem essa introdução, né? Aí chegou uma galera a mais, deixa eu dar um salve aqui. Salve Leonardo Moreira, salve Serginho Filho, salve Fred Bezerra. É nóis, busca nós. Bom, eu acho que é isso. Quem quiser aprofundar mais, ó, vai ter uma matéria dessa live aqui. Quem tá aqui ao vivo, amanhã eu vou soltar essa mesma live no meu canal e vou deixar fixado no topo dos comentários e na descrição um link para direcionar vocês para o nosso portal, onde vai ter uma matéria que eu vou deixar anexado coisas relacionadas para vocês poderem olhar, inclusive a matéria do Mestre Bob, onde está o texto que ele fez, e a live também que ele fez lendo o texto e corroborando tudo aquilo que ele havia escrito. Bom, então se você está aí no meu canal, já é só clicar aí no link da descrição para você ter acesso. Aí eu já fiz diversos vídeos falando, né, sobre a questão, e quero deixar bem claro que nosso trabalho não gira em torno dele, porque no passado, quando a gente fez bastante vídeo falando, posicionando certas coisas, tinha pessoas que falavam, vocês querem subir ganhando nas costas do Hélio Couto, ganhando inscrito, vocês não sabem falar de outra coisa. Isso não é realidade. Nosso trabalho é extenso, é muito grande, então nem 5%, no passado eu falava 10% por aí, mas nem isso, né? Era um exagero as porcentagens, hoje menos ainda, 5%, 2% de coisas que tudo que a gente tem no nosso portal, nos nossos canais, que a gente cita Hélio Couto, e mais, no meu canal eu já fiz vídeos explicando por que citamos Hélio Couto, então vai estar tudo aí para não ficar repetitivo, não ter que falar tudo de novo. Para quem tem real interesse e não quer só chegar aqui e falar o que quer, confira lá que vai ficar tudo bem posicionado. Mas salve aí a Luísio, Marley Lucílio, salve todo mundo que for chegando, gente. Vamos introduzir aqui, senão fica maçante, eu me estendo muito, eu quero ser um pouco breve. Normalmente eu não anoto nada, mas dessa vez eu pré-anotei aqui algumas coisas, porque, como eu disse, o Bob fez uma live ontem e ele levantou algumas questões, né? Porque vamos lá, vou explicar. Bob é o seguinte, o conhecimento que ele passa vem por gnose. Tem vídeos nossos também explicando a diferença de gnose e canalização. Gnose é uma coisa, é tipo uma canalização, só que a canalização ela depende do espaço, do tempo e da forma mental, entendeu? Por exemplo, não tem como você falar que está canalizando o caboclo, não sei das quantas, sei lá, enfim, não tem como você canalizar, quer ver, eu vou dar um exemplo aqui, canalizar eu vou dar o mesmo exemplo que o Bob deu uma vez no passado, que fica mais fácil das pessoas entenderem. Não me vem um exemplo melhor que agora. Mas não tem como você, por exemplo, falar que está canalizando o Allan Kardec tocando uma guitarra, entendeu? Vou incorporar aqui o Allan Kardec, começar a tocar guitarra. Ou então, agora eu canalizei aqui, eu incorporei o Elvis Presley e aí eu vou falar de espiritismo também, entendeu? Não faz sentido. Ou seja, para canalizar você depende de uma lógica, do raciocínio, do espaço-tempo, do momento, etc. Agora já a gnose não, a gnose ela ultrapassa o espaço-tempo. Aquela informação que vem, ela vem de dentro e ela explica qualquer momento no espaço e no tempo, entendeu? Independente de qualquer espaço, qualquer tempo, as pessoas têm muita dificuldade para entender esses termos, né? Esses raciocínios. Mas, enfim, é isso, é gnose. Então, o conhecimento que ele porta vem por gnose.
que eu quero dizer? Ele mesmo comenta na live, quem se interessar vai estar aí todos os links para vocês acessarem. Ele comenta lá também que, por exemplo, eu, o Rogério, o Josimar, dentre outros de nossa escola, a gente estudou, nós viemos do trabalho do Hélio Couto, e não só viemos, como estudamos muito. Eu posso falar por mim, sei que o Rogério estudou bastante, o Josimar também sabe bastante sobre o Hélio Couto, mas eu posso falar por mim, eu li tudo, acompanhei o blog, como eu já disse, estudei os livros mais de uma vez e por aí vai, então sei bastante coisa sobre o Hélio Couto. Já o Bob, ele sabe sobre o atemporal, o eterno. Mesmo assim, ele posicionou muito bem tanto o texto quanto a live, posicionando aquilo que ele acha que o povo precisa saber com relação ao trabalho do Hélio Couto. O lado positivo, mas o lado de risco, por assim dizer, do trabalho. E é isso que a gente vai explicar. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para posicionar questões binárias, né, questões de desdobramento do Hélio Couto, da forma que ele posicionou no espaço-tempo, entendeu? Para alinhar algumas coisas assim, com relação, por exemplo, eu fiz umas anotações por isso, que o Bob levanta as seguintes questões, por exemplo, eu já vou ler de uma vez e vou vendo aqui com de que forma a gente trabalha com isso, né? Por exemplo, ele fala, qual é a visão do Hélio Couto sobre a volta de Cristo? A gente vai falar sobre isso. Como está o trabalho do Hélio Couto hoje? A gente vai falar sobre isso. Hélio Couto aceitaria um mestre acima dele? Vamos falar sobre isso. E para onde está indo a arca do Hélio Couto? Que é o título que eu resolvi deixar, né? Para onde está indo a arca seria assim, qual que é o contexto? Assim, para onde ele está levando todas as pessoas? Para onde está indo, né? Ou nem seria para onde ele está levando, mas para onde está indo todas essas pessoas que absorvem o conhecimento que ele passa. Então vamos lá, para nós introduzir. Salve dele. Então é o seguinte, ó. Vocês acessem o link aí para poderem acompanhar o texto do Mestre Bob, ou mesmo depois vocês veem a live dele para vocês entenderem melhor tudo que a gente vai falar aqui, né? Então essa live do Mestre Bob, ela foi baseada no seguinte, né? O título né? Hélio Couto, o inconsciente. Então o que acontece? O Hélio Couto, no passado, vocês vão ver que eu entendo o trabalho dele, conheço muito bem o trabalho dele. Hoje em dia, ele trabalha, quer ver, até 2016 mais ou menos, ele tinha um foco bem grande na ferramenta ressonância harmônica, que a princípio nada mais era que você pedir um CD, que segundo ele, né, eu não vou colocar aqui vou falar o que ele fala sobre o trabalho dele, talvez eu fale o que eu acho sobre isso, mas segundo ele, através você poderia pedir coisas e ele te enviaria um CD, essas coisas, por exemplo, você poderia pedir consciências de outras pessoas, você poderia pedir a sua autoevolução, vamos dizer assim, para resumir. Começou com um CD, depois ele falou que nem precisaria de CD, poderia ser onda e por aí vai, quem conhece o trabalho sabe. Só que antes desse trabalho, ele fazia um trabalho, em 94 mais ou menos, ele começou um trabalho que era baseado em PNL, que é Programação Neurolinguística, e o inconsciente, né? Enfim, no geral. Aí ele começou a fazer, na época era fita tape, tá ligado? Então ele começou a fazer através de histórias arquetípicas, né? E exercícios mesmo, assim. Ele começou a produzir fitas que as pessoas poderiam ouvir, né, com histórias duplicadas. A princípio, tem umas que nem é com história, né, tem umas que é relaxamento, você tem que relaxar e vai ouvindo. Mas boa parte é histórias duplicadas, arquetípicas, que você coloca no ouvido e ouve. Essas, no caso, não necessariamente você precisa nem prestar atenção. Ela vai trabalhar com o seu inconsciente, etc e tal. Então, desde 94 ele fez diversas fitas, né, focando nesse trabalho interno e etc e tal. Então ele fez em várias vertentes, para felicidade, para você ficar feliz, para você ter coragem, para você ter autocontrole, para você... Por aí vai, diversas. E fez essas também de relaxamento, né? Que você tem que relaxar, sentar na cadeira ou deitar, etc. Ele vai conduzindo a pessoa a fazer diversos exercícios, né? Então, esse trabalho dele... esse, no caso, não é a ressonância harmônica em si, apesar que se trata de ressonâncias, de trabalho de ressonâncias, né? Só que esse era mais, vamos dizer assim, binário. Inclusive, ele só parou com esse trabalho e começou com o trabalho da ressonância harmônica, porque no mesmo ambiente onde ele trabalhava na época, que ele aplicava onde ele trabalhava, né? Onde ele era terapeuta, ou queira dar o nome que quiser, palestrante, aí ele vendia essas fitas dele, né? O que acontece?
uma pessoa pegou e começou a fazer cópias dessas fitas dele, né, de reprogramação interna, e vender à parte, né, fazer coisas à parte. Aí ele começou a pensar numa forma de como que ele poderia fazer algo que não poderia ser plagiado, né. Então, o que acontece? Esse trabalho, no caso, era mais binário. Você tinha que colocar no ouvido e, de fato, ouvir histórias, etc. Essa história ia trabalhando com o seu inconsciente, por aí vai. Só que, devido a esse incidente que aconteceu em determinado tempo do trabalho dele, ele pegou e inventou essa ressonância harmônica, que, no caso, não tem como ser plagiada. Por quê? Porque ele começou com um CDzinho. Nesse CD, se você pôr ele no rádio, você vai no som, ou seja, onde for, você só vai ouvir um barulho de onda de mar mesmo. Só que aquilo ali ele mesmo fala, é desnecessário, porque no CD ele fala o seguinte, que o CD é uma ferramenta extraterrestre, pá, que não está nessa dimensão e tudo mais, então não tem como plagiar. Ou seja, tem aquele barulhinho de água, mas ele mesmo fala, você não precisa nem ouvir. Você coloca no rádio, dá play e sai andando, vai embora, põe mudo, não precisa ouvir, entendeu? Eu não vou explicar o que é isso, por enquanto não, eu já fiz isso em outros vídeos e tal, mas funcionava assim. Então, esse trabalho das fitas, ele é de 94, né? Era diversas fitas, tinha que pôr no ouvido, como eu já disse, e etc. Esse novo não tem a ver com essas fitas, é outro rolê. Só que ele fez para não ser plagiado. E por que não pode ser plagiado? Porque não tem nada a ver com CD. Tanto que depois ele fala, não precisa de CD, poderia ser até no coco, no cristal, não sei o que. E hoje em dia, a pessoa pede a onda, pede a informação que ela quer, ele manda por MP3. Entendeu? Pendrive, ou usa algumas plataformas de MP3, manda por MP3, aí a pessoa dá o play dela lá e pronto, e vai. Então por que eu estou dizendo isso? O Bob fazer a live que ele fez ontem, ele baseou numa dessas fitas, né, que era de reprogramação interna, que tinha muitas visualizações. Mas eu quero pontuar aqui questões binárias, né, para não vir nenhum nem outro, porque eu conheço como é que é as pessoas, ainda mais as pessoas que seguem o Hélio Couto, né, elas ficam caçando defeito para tentar falar alguma coisa. Ah, você não entendeu isso, você não entendeu aquilo, blá blá blá, o trabalho do Hélio Couto. Então o que acontece, ó? Hoje em dia, o Hélio Couto não tem nada oficial dele no YouTube. Ele tem um canal dele no YouTube que ele libera pouquinhas coisas, alguns teaser, e só tem uma ou duas, uma palestra ao vivo, que inclusive é a que chama Jesus Cristo, que a gente vai falar um pouco dela. Mas a maioria das coisas ele tirou tudo, né? Ele tá tudo privado. Para você estudar o trabalho do Hélio Couto de verdade, você vai ter que ir nos links dos sites dele oficial, e para ver os vídeos, as coisas, ele tem a plataforma dele, né? EAD, plataforma de ensino à distância. Fora isso, o que está no YouTube é dele, obviamente, mas pessoas que replicaram, repostaram. Ainda assim, esse vídeo que o Mestre Bob usou como referência é um vídeo que alcançou milhares de acessos, né? Mais de milhões de acessos, e não é oficial dele no sentido de estar em alguma plataforma dele, entendeu? Tá em outras plataformas. Inclusive, tipo aqui na nossa escola, a gente não incomoda, as pessoas podem replicar o trampo, a gente acha muito melhor. A gente acha melhor até que replique, reposte e tal, não mexendo, né, não alterando, não tentando fazer, assim, não mudando o que a gente está falando, pode replicar. Já ele não, ele pede para que não faça isso, justamente porque ele tem medo de colocar algo subliminar e etc. Então ele focalizou na plataforma dele e ele vive dando recado, a equipe dele vai nesses canais de YouTube pedir para retirar. Então ele não gosta que tenha esses vídeos, né? No entanto, você consegue achar praticamente tudo dele, menos os pagos, né? Porque os pagos é mais problemático. Mas esses que são liberados, você acha tudo pela internet afora. Então beleza. Eu acho que dá para introduzir assim, no tema específico a partir de então, vocês entenderam o contexto e o conceito, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se chegou mais gente aí. Salve Isabel, minha mãe aí, né? Marley já deu salve. Dá um feedback aí se tá dando para entender bem. Tá dando para ouvir, tudo certo. Então vamos lá, o que eu queria dizer, ó. Eu acho que a princípio eu vou ler o comentário que eu deixei no vídeo e na matéria do Mestre Bob, né, de ontem, sobre esse tema, né? Aí a gente vai trabalhar da melhor forma, então, aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma aterrada aqui. É meio complicado fazer uma live e não ficar muito longo, né? Deixa eu ver com quanto tempo que eu tô já. 23 minutos, tá bom. Aqui, diante de tudo que foi dito, né, foi perguntado, eu anotei, né,
diante de várias coisas que o mestre Bob levantou questões, eu anotei as principais que eu queria corroborar, né? Falar sobre o meu entendimento, né? De tudo que eu estudei, presenciei, etc, né? De novo, ele fala visão do Hélio Couto sobre a volta de Cristo. Primeiro eu vou ler o que eu respondi aqui, ó, e a gente amplia o que eu já falei aqui, né? Ó. Ele faz essas perguntas para não sair do contexto, né? Visão do Hélio Couto sobre a volta de Cristo, como está o trabalho do Hélio Couto hoje, né? Hélio Couto aceitaria um mestre acima dele? Uma pergunta, né? Para onde está indo a arca do Hélio Couto? Eu pus aqui, ó, poderia falar muita coisa aqui, mas daria um texto gigante. Sobre o trabalho dele de PNL, reprogramação interior, inconsciente, ele faz desde 94, né? Já falei isso aqui. Tem para vários setores sobre ele acreditar na volta de Cristo. Ele fala assim dele, não pelo nome, mas tem uma palestra inteira com esse nome, que é a palestra de Jesus Cristo. Vocês podem procurar até no YouTube mesmo que você acha. Então aqui já dá para falar um pouco sobre ele acreditar na volta de Cristo, né? De Jesus. Que é meio complicado falar assim de imediato. Para vocês aprofundarem no entendimento que eu tenho sobre o trabalho dele, veja outros vídeos, senão fica muito grande, eu não falo do tema específico, né? Aqui, ó. Sobre ele acreditar na volta de Cristo, ele fala assim dele, né? De Jesus. Não pelo nome, porque eu vou explicar, né? Mas tem uma palestra inteira com esse nome, Jesus. Mas ele trata ele como o Cordeiro. Ele propaga que Cristo morreu na cruz, mas que não era para ter acontecido e tal. Por que eu afirmo isso? Ó, tem uma palestra dele oficial, que é três palestras emendadas, cortes, mas é oficial, que chama A Mente de Deus. Nessa palestra e outras demais, fica bem claro que ele entende, né, na visão dele, que Jesus realmente morreu na cruz, porque tem muitos mestres espiritualistas que dizem que Jesus não morreu na cruz, que isso aí foi falso e tal. No entanto, o Hélio também ele publicou um textão muito grande num dia de Páscoa uma vez, falando que Jesus não sofreu nada na cruz. Por quê? Porque no momento que ele estava lá pregado, na verdade ele estava olhando ele. Não, ele não falou especificamente assim, ele deu um exemplo para um bom entendedor, né? Ele falou, acho que foi de Joana d'Arc, por exemplo, quando ela foi queimada, né? Ou qualquer bruxa, né? Eu acho que foi a Joana d'Arc que ele citou. Quando ela foi queimada na fogueira, ela também não passou por nada, porque ela estava em cima da... Olha as ideias, eu acho que é isso mesmo. Ela estava em cima da igreja, né? Em espírito, olhando o corpo dela, ou seja, ela não estava ali sentindo nada. Então, para ele, quando Jesus morreu na cruz, ele mesmo fala isso na palestra Centelha Divina. Ele fala que quando ele, na Bíblia está escrito que ele olha para cima e fala assim, Pai, Deus, por que me abandonaste? Segundo ele não jamais falaria isso, né? Segundo a visão dele, ele jamais falaria isso. Na verdade, ele falou assim, por que me glorificaste tanto? Se você for seguir a linha de raciocínio dele, faz um sentido. Mas não é bem assim, entendeu? É mais profundo. Ele não entendeu a parte onde Jesus Cristo segura o momento da morte ali. Mas não vem ao caso agora falar também, porque vai ficar extenso. Então ele entende que Jesus morreu na cruz. Eu sei disso por causa dessa palestra A Mente de Deus, que é 3 palestras em uma, e eu até cito elas, né, as 3 que estão ali. Para quem quiser assistir depois, você vê que muda o terno, a gravata dele. As 3 palestras que estão ali é a Hermes Trismegisto dele, a Marilyn Monroe e Akhenaton. Então ele juntou essas 3 para ele passar para as pessoas o que significa a mente de Deus. E nessa ele deixa bem claro que Jesus veio e de fato morreu na cruz, mas ele morreu porque deu errado, porque ele era cercado de pessoas com cérebros reptiliano, né? Ou seja, ele chegou no mundo bárbaro, então é fato que um cordeirinho, como ele chama ele, não sobreviveria no meio de lobos, né? E então ele concorda que de fato sim, ele morreu na cruz, no entanto foi um erro. Porque para ele o erro começou mais ou menos em Akhenaton, entendeu? 1300 anos antes de Cristo, algo assim. Ele fala que quando o Akhenaton fundou a Marna, começou a fazer lá enfim, toda a tecnologia e pá, aí vieram, né, o outro lado ali, que eu não vou aprofundar também, destruiu a Marna e tudo mais, acabou com o trabalho de Akhenaton, então começou a dar errado, que segundo ele, Akhenaton já veio preparar um terreno para que Jesus já viesse naquele momento, só que aí vieram os opositores, na visão dele, e destruiu tudo, atrasou o trabalho, aí demorou mais 1300 anos para que pudesse acontecer de novo a possibilidade de Jesus vir. Aí ele veio naquela época. Então, com o mundo rodeado de bárbaros, obviamente eles o matariam. Mas na visão dele foi um erro. Que na mente dele, na visão dele, já era para ter vindo lá na época de Akhenaton, entendeu? Então, sobre a volta de Cristo. Então, peraí, deixa eu ler aqui para mim não perder o rumo que eu tô tomando, né? Se ele volta e tal. Jesus tem uma palestra inteira com o nome, mas ele trata como cordeiro.
ele propaga que Cristo morreu na cruz, mas que não era para ter acontecido e tal. Foi isso que eu expliquei. Foi um erro e toda aquela coisa. Foi um erro e toda aquela coisa que eu digo assim, todo o contexto que ele elabora para falar que foi um erro. Foi um erro, mas que morreria assim de qualquer forma. Visto o mundo em que ele estava no momento e tal. Sobre ele voltar, a visão dele é bem diferente com relação a isso. Falo com base em muitas das palestras deles, citar algumas, né, que chama Jesus Cristo. Ali ele fala bastante da visão dele sobre Jesus Cristo, né, 3 horas de palestra. Em 2002 em diante, que é de um curso de 16 aulas, que ele foca ali em falar da transição, né, que estava acontecendo na época e tal. Aí nessa palestra, ele deixa bem claro o seguinte, ele fala que a ressonância harmônica é um contato direto dele com Cristo, entendeu? No quântico ali e tal. E que ele não fala nem como se fosse uma firma, ele não fala com funcionários, diretoria e tal, ele fala direto com ele, segundo ele, entendeu? Então ele fala que a ressonância harmônica é um trabalho direto do cordeiro, né? Ele chama dele de cordeiro. E aí eu ainda complemento aqui, em 2012 em diante, e principalmente nesse caso da volta, tem outra palestra que é o Evangelho e a Mecânica Quântica, também que ele deixa mais ou menos ali a visão dele sobre Jesus voltar. Jesus para ele está em outra dimensão, e segundo ele acessa, afirmo isso com base em várias coisas. Cito de novo a palestra 2012 em diante, onde ele fala que a RH é um trabalho tratado direto com o cordeiro, que ele não fala com funcionários, editores e tal, da firma. É direto com ele. Nessa mesma palestra, ele ainda traz uma folha onde ele diz ser a canalização do arcanjo Metatron. Isso aqui é o comentário que eu fiz no próprio vídeo do Mestre Bob, viu? Por que eu cito isso? Nessa palestra ele fala, né, que o trabalho é direto com o cordeiro, como eu já disse, e ele traz uma folha que ele que ele diz que é uma canalização do arcanjo Metatron. Para quem já estudou nosso conteúdo aqui na escola, eu vou deixar referências na matéria, sabemos muito bem que Metatron é Lúcifer, né, que é o pequeno Jeová, né, e Lúcifer é a consciência messiânica atemporal, né, é aquele que porta a luz, né, Lúcifer, o portador da luz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele tem seus reflexos no tempo, né? E Jesus é um dos reflexos de Lúcifer no tempo. Ou seja, é o mesmo Metatron, né? Então, coincidência ou não sei se ele percebe, mas ele estava tratando ele estava tratando de duas entidades, quando na verdade era uma, né? Por assim dizer, para quem entende. Então, peraí, deixa eu prosseguir aqui. Arcanjo Metatron. Então é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu notei, né? Visão do Hélio Couto sobre a volta de Cristo. Então, sobre a volta de Cristo, para ser bem breve, aqui na escola, lendo esse livro aqui vocês vão entender melhor, ou acompanhando nossos vídeos, principalmente no Mestre Bob, os antigos dele ele empenhava um pouco mais nessa questão, mas os de hoje também, né? Mas vá no portal e procure os conteúdos, Mestre Bob, o meu mesmo, o nosso no geral, assim, que vocês vão entender melhor. Mas aqui explicamos muito bem o seguinte, ó. A diferença do trabalho aqui com os demais. A gente entende que tudo é consciência, né? E consciências, elas se personalizam e atuam no tempo. Como é que eu posso ser breve nisso? Eu só quero, para deixar bem claro, o Hélio Couto não tem uma visão assim, que, por exemplo, porque o Mestre Bob faz uma relação assim, para essas pessoas, como que seria o Messias se ele voltasse? O que encaixa também na outra pergunta, que eu já vou tentar responder as duas, né? Hélio Couto aceitaria um mestre acima dele? Então, eu acho difícil ele aceitar um mestre assim acima dele, no quesito de tipo assim, encontrei alguém que sabe mais que eu, agora eu vou segui-lo. Por quê? Primeiro ponto, ele fala de Jesus, inclusive no Livaton fala bastante, que é o mestre dele, que ninguém se compara e tudo mais, mas é um Jesus quântico, assim como Deus também é quântico, né? Deus para ele é o vácuo quântico, entendeu? Essas possibilidades. Não estou dizendo que... no geral, tudo que ele fala, ele sente, né, e pensa que Deus é vivo, mas como se fosse um vácuo vivo, entendeu? Um espírito vivo. E enquanto Jesus, por exemplo, para ele está em outra dimensão, não nessa. Então o que acontece? Eu acho difícil ele aceitar um mestre acima dele, reconhecer uma pessoa, porque hoje em dia ele está tão ocupado com o próprio trabalho, ele confia tanto em si mesmo, nas suas respostas, em tudo que ele estudou e etc., que ele não vê muito mais outras coisas, entendeu? Tudo que ele acha que ele tinha que estudar, ele acha que já estudou. Entendeu? Então ele mesmo conta isso, os livros que ele estudou muita coisa, ele tem uma biblioteca grandona, ele fez vários terapias, expansões, etc. Ele mesmo conta, ele abriu tudo, segundo ele. Então ele fica brisando na visão astral dele, na definição de mundo espiritual que ele tem. Então ele não... Olha só,
segundo ele já programou até a próxima vida dele, as próximas vidas dele ele já programou. Segundo ele põe isso até no site dele, o que ele vai fazer e tudo mais, já programou. Então um cara que acredita que ele conversa com seres espirituais, ascensionados e tudo mais, que está contatado com Jesus no astral e etc. Você acha que ele vai olhar para a Terra, né, falando na linguagem formal aqui do mundo, a visão geral? Um cara que acredita nesse nível, assim, que ele está em contato com o ser mais evoluído, ele mesmo fala que na palestra Sexto Degrau, ele fala, vocês acham que a Terra é o único planeta que nasceu vida inteligente, sendo que a Terra está numa galáxia qualquer, na periferia de uma galáxia qualquer? Um cara que tem uma visão dessa, que a Terra é um pontinho azul no universo, e que existem seres que nasceram 1 bilhão de anos antes dos seres da Terra. E do jeito que ele fala, ele tem contato com esses seres. Ele fala que esses seres têm o código das hélices do DNA e tudo mais, conhece a gente de tudo, de cabo a rabo. Então um cara, uma pessoa, né, o Hélio Couto, que fala disso, que acredita que tem contato com seres de 1 milhão de anos, 1 milhão de anos antes de nós, né? E zomba assim da Terra, acha que só a Terra tem vida inteligente e tal. Ele tem post falando que quando ele vai 1 milhão de anos à frente e vê como que tá, e volta aqui, ele chora. Então uma pessoa que acredita que tem contato com seres de 1 milhão de anos antes de nós, e que acredita que vai 1 milhão de anos à frente de nós e vê certas coisas, que quando volta chora, você acha que ele vai olhar para a Terra e vai acreditar que ele tem que procurar alguém que sabe mais que ele? Difícil, muito difícil ele fazer isso. Por isso que ele acaba não vendo as coisas, porque ele não olha. Quem olha é a equipe dele, ainda que o Bob até citou na live dele que alunos já trombaram com ele na padaria e tudo mais, falou da escola e etc, mas é o que eu tô dizendo. Eu acho difícil ele acreditar que ele vai achar alguma coisa hoje em dia, porque de tanto, ele já é velho, cabelo grisalho, né? Com todo respeito eu tô falando, não tô zombando de idade nem nada. Ele é um velhinho já de cabelo grisalho, que estudou muito, desdobrou o que precisava na mente dele e tal. Então agora ele tem que fazer. Ele não tem tempo mais para conferir, eu acho que nem iria querer conferir. Visto o que eu estou dizendo aqui agora. Ele acredita que ele contata seres de 1 milhão de anos de luz que nos criou. E que ele vai, né, em projeção, isso aí ele faz mesmo, mas a gente já explicou diversas vezes o que é isso, né? E ele acredita que vai 1 milhão de anos à frente e vê o nosso futuro. E volta pra cá, olha e chora. Então, tipo, muito difícil ele dar forma nisso. Isso aí já inclui até a volta, entendeu? Uma pessoa que vê assim, você acha que ela vai pensar que Jesus vai voltar em carne e osso aqui? E ele tem uma visão bem diferente. Para eu aprofundar nisso aqui é bem complicado, né? Ele acredita que Jesus, vocês podem assistir a palestra dele, Jesus. Ele explica assim, ó, todo ser, ele, quando o todo emana ele emana como uma centelha de luz divina, só isso. No primeiro momento da centelha divina, ele fala, se o ser escolhesse o caminho certo, que seria estudar, ajudar, como é que é mesmo? Esqueci o tripé dele. Trabalhar, estudar, ajudar. Trabalhar, estudar, ajudar. Ele fala que na hora que o todo emanou esse ser, se ele escolhesse o caminho certo, que é estudar, trabalhar, ajudar, ele rapidinho ele iluminaria, né? É porque ele é binário. Ele pensa que um ser nasceu no momento e vai evoluir ad infinito. Ele mesmo fala isso. Então, quando um ser saiu na centelha e tomou o caminho certo, ele vai evoluir progressivamente rápido. Enquanto um que tomou o caminho errado, né, já foi no ciúme e tal, ele já é envolvido por um ego que vai atrasar a sua evolução. Mas para ele, qualquer ser que exista começou nesse princípio assim, no zero, né? Tipo Jesus, qualquer um começou assim, né? E aí esse ser vai evoluindo. Aí na medida que ele vai evoluindo, pode assistir as palestras dele, incluindo Jesus Cristo. Na medida que ele vai evoluindo, ele vai agregando informação e capacidade, até que ele chega num ponto que ele pode administrar um terreno. Depois ele pode administrar qualquer coisa, uma loja. Depois ele pode administrar uma firma. Depois ele pode administrar, até que ele pode administrar o planeta inteiro. Até que ele pode administrar o sistema solar daquele planeta. Até que ele pode administrar a Via Láctea. Então na cabeça dele, Jesus é um ser que administra não só o planeta Terra, né? Entendeu mais ou menos qual que é a ideia dele? Para ele, Jesus está existindo em algum lugar como ser, um avatar evoluído que passou aqui na Terra como tantos outros, só que ele considera ele acima, né? Ele pensa assim, que a equipe dele, a equipe dele espiritual que eu tô falando, viu? Que é a Akhenaton, Nefertiti, inclui encarnado, né? Inclui Mahatma Gandhi, esses povos que ele vai citando tudo aí, para ele é a equipe dele, que na verdade é a equipe de Cristo, entendeu?
Então, e essa equipe é evoluída, que administra aí vários lugares e por aí vai, entendeu? Então, para ele não acredita que Jesus vai voltar sem homem, como todo mundo entende. Ele tem uma visão um pouco diferente, que ele fala que seria impossível, não parece Jesus, vocês podem ver lá. Ele fala que é quase impossível Jesus descer aqui num corpo que ia derreter o corpo, porque a luz dele é de altíssima, entendeu? Então ele tem essa brisa namastê. Então, respondendo duas coisas numa só. Qual que é a visão da volta de Cristo para ele? E se ele aceitaria um mestre acima dele, que entende mais. A volta dele é baseada, tipo assim, a volta seria tipo Samael, sabe esse povo da gnose? Que ele vai voltar de nave e vai pegar. Tem um pouco de fundamento, né? Tem um pouco de fundamento, tem a ver com os Anunnaki, a gente já explicou isso muito aqui. Mas é essa brisa que eles têm. Eles acreditam que tem muitos planetas e tal, evoluído, muitas dimensões, e nessas dimensões tem muitos planetas evoluídos. Ele tem uma palestra chamada Allan Kardec, que ele fala, né, que ele canaliza uma entidade lá, que faz tanto tempo que eu não leio, que eu esqueci o nome dela agora, eu sabia antes. Ele canaliza uma entidade que fala assim, que o planeta que eles estão lá é tão evoluído, mas tão evoluído, que as pessoas nem alimentam de carne mais e tudo mais, lá é outra brisa e pá, então ele fica nessa viagem, entendeu? Então, na volta de Cristo para ele é diferente. Se fosse assim, eles acreditam que viria de outras dimensões, vem do céu, né, tipo a brisa dos Anunnaki, tanto que ele tem uma palestra que chama Autossabotagem e Somatização, que na época o Red Pill lá levou pro canal dele chamando Anunnaki, porque ele fala de umas coisas lá que ele explica que são Anunnaki, mas na verdade eu vou aprofundar mais um pouco, e ele não compara a volta de Cristo com Anunnaki especificamente, porque para ele, no caso, os Anunnaki seria um povo que está escravizando, entendeu? Que tá fazendo um joguinho aí para escravizar a galera. Então ele explica bem isso lá. Ele usa terminologia, ele fala, imagina um planeta onde tem uns macacos que acabou de descer da árvore, aí vem uns seres, né, do espaço, desce lá, pega esses macacos, faz algumas alterações, umas gambiarra, ele fala gambiarra ruim, porque você pode ver, a gente tem dor nas costas, porque a gambiarra é ruim, e papapá. Aí muita gente teve muita catarse também nessa palestra que eu tô falando, porque começou assim, nossa, ele tá falando da gente, então quer dizer que veio uns ET, uns astronautas lá no passado, do mal, e alterou nossos DNA, e a gente tem que trabalhar agora, então é por isso que todo mundo tá sofrendo, e por aí vai, entendeu? Então, a volta de Jesus para ele, se é que ele pensa que ele vai voltar, é muito diferente, porque até, digo mais, tô lembrando aqui, para ele, Jesus não vai voltar dessa forma, porque ele cita a Bíblia muitas vezes, mas ele pega versículos, né? Para ele a Bíblia foi extremamente modificada e tem verdades e inverdades ali. Uma delas é o que? Eles falam que esse negócio que você tem que acreditar no Messias, que morreu por você e tal, que faz o mundo ficar travado. Porque aí as pessoas, em vez de confiar em si mesmo e saber que o que você pensa cria, você é culpado por tudo que você ganha de bom, e você é culpado por tudo que você ganha de ruim, você é culpado por seu sofrimento, e você é culpado por... Enfim, então você é culpado por ir para o inferno, e você é culpado por sua salvação. Então ele, ainda que ele coloque Cristo lá em cima, o Mestre Bob questiona isso. Porque como que ele coloca Cristo lá em cima, ao mesmo tempo fala que as pessoas que vão fazer por si só, aí ele anula o sacrifício. Então, tipo, ele não acredita nessa volta. Ele ensina pra pessoa, olha pra você ver, ele tem várias mandalas. Tem a mandala do ativista quântico, que é aquele que tem que levar a informação da mecânica quântica pro mundo. Ele tem a mandala da centelha divina, que é pra fazer a centelha pulsar. Tem diversas mandalas. Uma dessas mandalas é um globo, né, o planeta Terra é um globo, circular assim, cheio de estrelinha, que é o que? O nome específico eu esqueci, mas é porque para ele, nos próximos milênios, o planeta Terra será restaurado. Entendeu? E será restaurado por essas pessoas que trabalharem o seu emocional, vibrarem no amor, foi evoluindo, uma massa gritante de evolução vai fazer o planeta evoluir. Através a ressonância dele, ele fala que foi uma porta que o todo deixou entrar para que as pessoas consigam realizar seus desejos. Por isso que ele passa os degraus de Maslow, que a pessoa fica travada no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Não vou repetir aqui, que tem muitas aulas aí, muitos estudos sobre isso, muitos vídeos já fiz também sobre isso. Então, em resumo, o povo não precisa de... na verdade, ele ensina, eu posso provar, mostrar as palestras com o tempo e tudo mais, ele ensina que, tipo assim, não é a pessoa confiar assim, eu creio em Cristo e que ele ressuscitou e tal, eu sou salvo. Para ele não, para ele isso aí, na verdade, é o perigo, né? Uma armadilha, que a pessoa que tem que evoluir por si só. Enquanto ela não evoluir, ele fala, o vaso chinês, você tem que pagar o vaso chinês. Enquanto você não pagar o vaso chinês é o que? Os seus pecados, o que você fez de errado, o mal que você fez para alguém, etc. Enquanto cada um não pagar tudo, o seu centavo, você não sai do ciclo, né? Você desencarna, vai para as zonas lá
espirituais, blá, 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 e volta, aí você tem que pagar os seus karmas, entendeu? Aí assim que você vai subindo nas esferas do conhecimento, da evolução e da consciência, dos mundos e das dimensões. Então é por si só, entendeu? E Jesus Cristo foi um modelo de comportamento para que todos se comportem igual. O raciocínio, então, todo mundo vai para a cruz também, né? Mas enfim, é quase isso, mas ele fala num termo diferente, ele fala que todo mundo tem... Deu para entender já, né? Jesus, na visão dele, Jesus salva, mas no sentido de imitem-o e pronto. No mais, para vocês entenderem melhor o que a gente explica sobre isso tudo, veja os demais vídeos. Mas a resposta sobre se ele aceitaria um mestre e se como ele crê na volta de Cristo é assim. Para ele, Jesus já fez o que ele tinha que fazer aqui. E se ele fosse voltar, ele ia voltar aí numa nave de luz, alguma coisa. Não nave, entendeu? Nave de luz e pá. E o planeta tem que estar muito evoluído para ele poder acessar. Ou seja, tem que aumentar a vibração do planeta inteiro para poder acessar. Tem um sentido, mas... afirmo, não é a forma que eles veem num binário muito diferente. Mas na nossa visão quântica aqui, o que a gente explica certinho, tem um sentido sim, dessa conexão, até dessa volta com tecnologia e tudo mais, tem sentido. Mas na visão deles não, a visão deles é bem diferente, né? É mais fácil eles acreditar assim, que o arrebatamento vai vir de naves, arrebatando todo mundo e levar para um planeta melhor, e por aí vai, esse tipo de visão. E dificilmente ela aceitaria um mestre por causa disso que eu tô dizendo. Ele nem tem tempo ele nem quer ficar procurando nada por causa disso. Ele tem contato com seres de 1 milhão de anos antes, e vai 1 milhão de anos depois, e vai e visita um monte de planeta aí muito mais evoluído que o nosso. Aí, se ele visita planetas muito mais evoluídos que o nosso, ele vai estudar o que tem aqui na Terra, sendo que ele está transformando a Terra, na visão dele, no pensamento dele, né? Ele está juntando pessoas. Isso aí já entra numa outra questão que o Bob levantou, né? Que é o tema, inclusive, da live aqui. A arca do helicóptero está indo para onde? Eu já falei isso em outros vídeos. Eu vou achar eles, né? Eu vou achar todos os vídeos que a gente fez. Tem uns até com o Josimar, vou colocar tudo lá. A arca do helicóptero está indo para onde? Na verdade, ele não tem uma arca, entendeu? Porque nós aqui, a gente passa o conhecimento. Vejam a live do Bob de ontem para vocês aprofundar, né? Senão fica complicado. Mas aqui a gente tem conhecimento, sabe fazer várias técnicas de cura, etc. Várias coisas aí quânticas que o povo gosta demais de deuses, né? Só que a gente preza a palavra realmente, né? A gente ensina as conexões atemporais, a importância. Enfim, é só estudar nossos conteúdos, vocês vão ver o que a gente ensina. E além do que a gente ensina, a gente tem a gente preza e propaga a união, entendeu? A gente tem um ambiente que a gente se encontra, que a gente faz nossos rituais, tem o nosso ponto de encontro no nosso portal, temos as lives que todo mundo participa, como essa aqui, e assim sucessivamente. A gente tem um corpo, a gente está estruturando um reino. Já ele não faz isso. O Helicoto é quase que intocável, entendeu? Ele não faz uma live assim para conversar tete a tete, ele faz com a sua equipe. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas não sabem, apagou aqui, as pessoas não sabem onde ele mora, por exemplo. Enfim, tem gente que pensa que ele vem aqui, dá uma palestra e vai para outra dimensão, entendeu? As pessoas mal sabem dele, entende? E, enfim, aí ele ensina as pessoas técnicas, ensina lei da atração e tudo mais, e fala, vai viver o mundo. Tanto que tem um aluno aqui da escola que ele foi nas palestras presencial do Helicoto, uma das que eu mais gostava na época, inclusive, que era mediunidade mecânica quântica, ele estava lá. E quando ele foi fazer como é que chama? O atendimento presencial, o Helicoto falava, não precisa nem de CD para levar um coco. Aí esse nosso amigo levou um cristal, entendeu? Um cristal, e pediu pro Helicoto colocar a informação no cristal, entendeu? O Helicoto, além de não querer fazer isso aí, fala, não, tem que ser em CD. Falou pra ele, entendeu? Tem que ser em CD. Ainda, ele tava naquele estilo meio hippie e tal, aí o Helicoto meio que criticou ele, falou que ele tinha que se portar melhor, arrumar um trabalho, voltar pro sistema, trabalhar e subir na vida e tudo mais. E isso foi o que o Helicoto basicamente indicou pra ele na época, entende? Então, tipo, ele não tem muito bem uma arca. O que ele faz é o seguinte, ele ensina as pessoas lá e fala, vai pro mundo. O máximo, a arca dele quer abocanhar a terra inteira, porque, tipo assim, os mais próximos dele tem que fazer o quê? Tem que propagar a ressonância, tem que propagar, falar da ressonância harmônica também, né? Mas propagar a mecânica quântica no mundo, porque para ele o que vai salvar o mundo é a mecânica quântica. Ele entende que quando todo mundo entender a mecânica quântica, vai formar uma teia que vai fazer o planeta iluminar. Então, tipo assim, ele não tem um ambiente que ele quer reunir as pessoas, nem que seja para conversar, ou enfim, para ter os processos de tudo. Ele não tem isso. Ele só passa a informação e some depois. A equipe dele que sabe onde que ele tá, onde que ele mora. Eu tenho uma noção mais ou menos assim, né? Ele morava em Santo André e tudo mais, mas eu digo assim, é muito mistério, entendeu? Não tem um corpo unido, como nós aqui, por exemplo. Não tem isso.
Ele só ensina pro seu povo ali, através das plataformas, dos cursos que ele dá, e etc. E a pessoa tem que basicamente se virar, entendeu? Pagar para ir fazer as consultas com ele, ou então ele fazia de sábado gratuito também, não vou falar que ele gira em torno de dinheiro também, que ele faz coisas gratuito também, só que ele não tem um ponto de união. Entende? Na cabeça dele ele vai passar a mecânica quântica, e a mecânica quântica, o conhecimento que ele passa ali, vai salvar o mundo. Entendeu? Por isso que ele tem a mandala revolucionário quântico. O que é mandala revolucionário quântico? Segundo ele, isso aí também tem fundamento assim, na questão do conhecimento, não... Enfim, é uma mandala que você coloca ela em algum lugar, e na medida que você observa ela, tanto olhando diretamente quanto o seu inconsciente vai pegando informação, aí você vira um revolucionário quântico. Você vai ter aquele intuito, aquele impulso de sair pro mundo falando da mecânica quântica. Aí depois ele tem essa mandala aí, né, da Terra evoluída, né? Quer ver? Eu vou até procurar aqui, o mandala planeta Terra Hélio Couto. Mandala planeta Terra Hélio. Só pra me lembrar o nome dela que eu esqueci. Aqui eu já achei. Aqui eu tenho mandala de centelha, essa aqui chama... Aqui, ó, Terra Pacificada. Aqui eu tenho uma mandala que chama Terra Pacificada. Essa mandala, se você pega a mandala revolucionário quântico, ó, se você pega a mandala centelha divina, que fala que a centelha divina vai começar a pulsar em você. Depois você pega a mandala revolucionário quântico, que vai ter vontade de levar para o mundo a mecânica quântica. Depois você pega a Terra Pacificada, que é uma bola circulada por azul e várias estrelas, ou seja, várias naves de luz olhando para a Terra, protegendo a Terra, entendeu? Terra pacificada. Então, para ele, que vai salvar o planeta é as pessoas iluminando, os seres de luz ali tudo ajudando, e aí o planeta tá pacificado, entenderam? Então, deixa eu ver se eu respondi isso. Qual que era a questão? Para onde vai a arca do Hélio Couto? Não vai para lugar nenhum, porque ele não tem essa arca, né? Ele não tem esse propósito intrínseco nele, assim, enfim, de unir o pessoal. Ele só passa informação e fala, segue sua vida. Ele mesmo falei no começo, se você veio na minha palestra, entendeu ali um pouquinho, sai fazendo, some. É isso que ele fala, basicamente, entendeu? No entanto, tem pessoas que estão há anos com ele, né? Muitos anos. O que falta? Deixa eu ver o que a galera tá comentando aí. Tá dando pra entender ou tô confuso o que eu tô falando? Se puderem me responder. Tá dando pra ouvir bem? Salve, minha salve. Cadê? Já dei salve. Também, Michael, já dei salve. Renan Messias. Salve, família. Gratidão, Mestre Leandro. Salve, mano. Salve, Matheus Rocha. Ele não conhece o nada, como só Lúcifer conhece. Isso mesmo. Aurélio. Gambiarra. Eu tô cheia de gambiarra. Ou seja, estamos todos condenados. Inclusive, se eu dependesse do Hélio Couto, eu estaria morto, literalmente. Bom, eu sou suspeito em falar, né? A Adri comentou aqui, né? Se eu dependesse do Hélio Couto, eu estava morta, literalmente. Bom, não vou nem comentar, mas ela bem sabe que eu sou suspeito em falar. Para onde está indo a arca? Hélio Couto aceitaria o mestre? Como está o trabalho? Então, agora eu vou falar como está o trabalho do Hélio Couto hoje, né? Que foi outra coisa que o mestre Bob falou lá. Bom, tipo assim, o trabalho dele a princípio, assim mesmo, a primeira Caminho das Palestras, lá que tinha 73 palestras mais ou menos, de 3 horas cada uma para arredondar, era muito focado em falar do sistema, acusar ali os banqueiros também, só que para ele, o que está por detrás do mundo são os reptilianos, então ele focava nisso e em divulgar a sua ferramenta ressonância. O foco dele era realmente isso, da época do CD, pá. Só que sempre ele ensinou essas coisas aí, do vácuo quântico, do soltar, tudo isso. Agora, com esse trabalho dele fechado, ele ensina, para quem entendeu o trabalho dele como eu, assim, por exemplo, ele ensina a mesma coisa. Só que ele vai pegando por nichos, por assim dizer. Por exemplo, ele tem alquimia consciencial. Aí ele vai pegando esse trabalho de alquimia do passado e vai traduzindo na forma que ele vê ali, né? Aí é tudo a mesma coisa. Ele fala ali nos terminologia e depois já chega no soltar, perdoar, amar. Sempre a mesma coisa. Aí você pega os sombras. Ele vai falar de trabalhar a sombra, ele baseia em Jung, né? Para falar dessas coisas. Só que ele ensina a mesma coisa, só que ele, para resumir, ele pegou tá pegando por nichos aquilo que ele já ensinava, né? Ele tá criando nichos, né? Criando um direcionamento mais focado para falar a mesma coisa, para ver se as pessoas entendem de uma forma melhor. Só que ele chega no mesmo resultado final. Só que a diferença que eu percebi nele gritante é o seguinte:
Antes, o Hélio Couto tinha um pique, uma forma. Até o Mestre Bob mesmo via no passado o vídeo dele, achava ele meio arrogante, quando ele ficava fazendo assim, olhando pra plateia assim e tal. Aquele pique dele de certeza e vou fazer acontecer, diminuiu. Entendeu? Agora você vê que ele continua e tal ali, mas ele tá bem cansado e tal, mas aquele pique dele diminuiu, aquela certeza dele, eu sinto e percebo que diminuiu. E eu consigo até explicar por que diminuiu. Porque quando ele começou a fazer o trabalho dele, que as visões, eu já expliquei isso melhor em outros vídeos para não ficar grande aqui, vou resumir, né? As visões dele em projeção astral, os entendimentos que ele vai gerando através do tanto que ele estudou binariamente e dos pacotes que ele tem em desdobramento, ele consegue ir respondendo para ele mesmo e mantendo, conseguia pelo menos ir mantendo ele com o pé no chão, sem dúvida, sem pisar fora, porque ele mesmo respondia qualquer dúvida que aparecia. Ah, por que isso? Não sei. Por que isso? Não sei. Por que isso? Não sei. Não, por que isso? Não sei. Aí ele foi criando um poder de criar mesmo, colapsar. Por isso que ele criou o CD Ressonância Harmônica. Que ele falava, o cara chegou pro Hélio, que ele fala dele em terceira pessoa, né? Porque segundo ele tá canalizando. Então não é ele que tá falando. Então por isso que ele fala dele em terceira pessoa. Ele fala, quando uma pessoa chega pro Hélio e fala assim, Hélio, minha máquina parou de funcionar. O Hélio fala assim, aperta que ela vai funcionar. Aí a pessoa aperta e funciona. Por que funcionou? Por quê? Porque ele pergunta pra plateia. O plateia fica me boiando. Ele fala, porque o Hélio colapsou. Ou seja, ele pensa assim, qualquer pessoa que falava, ó, uma vez ligaram pra mim, não precisa nem chegar e trazer pra mim. Ligaram pra mim e falaram assim, Hélio, minha gata tá tal coisa. O Hélio Couto falou, não, tudo bem, já tô cuidando. Desliga o telefone. Aí desligava o telefone, a pessoa ligava, minha gata melhorou, papapá. Então ele tinha essa convicção criativa. Eu conheço isso. Quando eu era pequeno, eu conheço bem essa sensação. Não tô falando que eu fazia essas coisas que ele faz, mas eu conheço essa sensação. Só que, à medida que o tempo foi passando, por que ele foi perdendo esse poder, essa certeza, na minha opinião, na minha visão? Porque é o seguinte, ele tinha certeza absoluta que, por exemplo, ele falava, quando ele começou a fazer o curso, em tal sala vai estar cheia de crianças e tal coisa vai acontecer. Essas coisas começaram a não acontecer, entendeu? Não acontecer. Aí ele começou a perguntar para a plateia dele assim, quem de vocês está colapsando o contrário? Já era para a ressonância estar no mundo aí, por que vocês não estão levando? Quem de vocês está colapsando o contrário? Aí chegou nos cursos, era para tal coisa tá acontecendo, quem de vocês está colapsando o contrário? Aí ele começou a perder um pouco desse pique, porque ele pensou que seria mais rápido, pensou que as coisas iam acontecer de uma forma que não está acontecendo. Isso faz ele começar a questionar, porque segundo ele vai no astral. Aí seres evoluídos falam para ele tal coisa, fala que vai acontecer. Aí ele vem para cá de novo, essas coisas começam a acontecer. Ele começa a entrar em contradição consigo mesmo. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde, ele... Enfim, né, ele tá bem velhinho já, assim, eu não sei quantos anos que ele tem exatamente, eu nunca parei de fazer as contas certinho, teve uma época que eu até sabia mais ou menos, mas agora ele já tá num ponto que ele não tem tanta certeza. Entendeu? Eu acho que já está chegando num ponto que está começando a haver dúvidas diante do mundo que ele não está conseguindo responder totalmente. Então isso vai enfraquecendo um pouco. Mas diante do trabalho que ele tem, quantas pessoas seguindo ele, quantas pessoas levantando ela para cima, ele se mantém. Então ele continua fazendo. Mas o pique dele diminuiu. Então, bom, acho que já abordei tudo que eu queria. Deixa eu ver com quanto tempo de live que eu tô. Não tem 1 hora ainda. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Me dê um feedback, por favor, todo mundo aí. A Drips fala também aí. Principalmente também, né, porque como ela convive bastante comigo, e desde muito tempo atrás, desde a época do Hélio Couto, a gente já falava disso, então ela sabe muito bem as coisas que eu falo e tal. Então, de tanto que eu falei sobre isso, eu não sei se eu falei o suficiente aqui, se faltou alguma coisa. Então, a galera no geral aí, e ela também, diz aí o que você acha que eu poderia posicionar aqui, se for faltando, alguma coisa que eu poderia corroborar um pouquinho. Não tem 1 hora de live ainda, daria pra falar mais alguma coisa, se ficou faltando e tal. E enquanto não respondem aí, eu vou mostrar, ó. Já falei, estudei vários livros do Hélio Couto. Hoje em dia eu tô só com esse, ó, que a Adri deixou aqui comigo, porque no passado eu deixei os meus outros, que eu fui seguir adiante, mas eu tinha o livro de Atom, tinha os tomos, enfim, tinha outros livros dele físico, os que eu não tive físico, eu tive tudo em PDF, li todos, e além disso, eu tenho diversos outros livros aqui, ó, tem, ó, Bhagavad Gita, né, que é um livro um livro espiritual, né, Bhagavad Gita, inclusive o Raul Seixas falava bem desse livro aqui, gostava dele, aqui, ó, o tal da física que o Hélio Couto indica, já estudei, estou estudando mais, aos poucos, quer dizer, agora nem estou tanto assim não, mas já estudei e pretendo repaginar para posicionar coisas se for necessário, né? O tal da física, ó, já li ele em PDF, o Amit Goswami, já li o Universo Autoconsciente, a Física da Alma, por aí vai, outras coisas. Enfim, tem uma caixa de livros aqui, né?
Então, tô mostrando por quê, porque não é um leigo falando, né? Eu sei porque eu tô falando aqui. Apesar que hoje eu não aprofundei muitas coisas não, porque eu já fiz muitas vezes. Quem quiser saber mais, é só entrar no meu canal e ver os vídeos tudo. E entrar no link fixado aí nos comentários e na descrição, que eu vou deixar referências, né? Vários vídeos aí que vocês vão ver, várias coisas. Já falei sobre diversas coisas que o Hélio Couto comentou e tal. Mostrando a minha visão. Então, o que acontece? Vem sem preconceito. Tô falando, acredite em mim, piamente. Não, pô. Escuta o Hélio Couto, escuta o que a gente fala, escuta eu aqui, escuta o Mestre Bob, escuta todo mundo, vai escutando e aí você vai tirando suas conclusões, mas não tire conclusões precipitadas. Eu tô falando do Hélio Couto hoje com preconceito? Óbvio que não, estudei muitos anos, estudei os livros tudo, troquei e-mail com o cara, já falei isso diversas vezes, então aqui não tô tendo preconceito. Entendeu? Eu tenho um conceito formado, eu estudei pra caramba. Então, pra pessoa vir nos julgar ou querer falar alguma coisa, você tem que fazer um mínimo parecido, né? Comparar, estudar, analisar. Não chegar cheio de preconceito e achando que sabe alguma coisa. Deixa eu ver aqui a resposta. Falar do comportamento que o Mestre Bob deu no texto. Complemento que o Mestre Bob deu no texto. Evidência, assim como ele aborda. Não entendi. Falar do complemento que o Mestre Bob deu no texto. Qual complemento? Então, não sei se eu entendi, mas, por exemplo, ó, tem uma técnica para você, como é que eu posso dizer? Quebrar alguns traumas internos seu para você conseguir vibrar melhor, né? Aí ele... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu não sei se é isso que a Cadê tá falando, que eu não entendi muito bem, mas talvez seja, né? Cadê? Será que seria o exercício? Eu não sei qual que é o complemento, mas o complemento, ó, quem quiser saber certinho o texto que o Mestre Bob fez, o posicionamento dele sobre todas essas coisas, é só ver a live dele e ler o texto dele. Aqui eu já estou passando mais a visão do que ele falou e do conhecimento que eu tenho sobre o trabalho do Hélio Couto. O Mestre Bob cumprimentou, tudo, é só ver lá ver no conteúdo dele, que eu vou deixar na matéria, que vai estar fixado aí. Mas eu acho que é um exercício, né? Vai lá, galera. Eu nem vou reproduzir isso de novo não, porque tá lá. Mas é que eu tenho um exercício, de vários exercícios que o Hélio Couto passa naquelas fitas dele e tudo mais. O Bob dá um exemplo, né, da diferença de visão e comparação, onde ele é um exercício mental e emocional, onde ele fala para a pessoa imaginar que ela está quebrando um muro, né, um muro duro e pesado, como se aquilo ali fosse todos os traumas, os medos que as pessoas têm. Ela tem que ir quebrando, né, mas mentalmente, até que ela quebra a ponto que ela sinta que destraçalhou tudo e passa. Ela conseguir fazer isso aí, ela limpou seus traumas. No entanto, ele fala, né, que seria difícil, eu tô falando em resumo porque é para vocês verem lá depois, que seria muito difícil para a pessoa quebrar, ainda que conseguisse, ela ia ficar com o ego inflado, como se ela mesma fez. Ele sugeria um exercício melhor, mais fácil, funcional e que dá a glória para Deus ainda para além disso, que seria imaginar, né, uma barreira de gelo, por exemplo, e que ao invés de você estar quebrando tudo mais, essa barreira para você ultrapassá-la, ou seja lá como for, ao invés de quebrá-la, você imagina que o sol vem quente e a derrete totalmente. Entendeu? Então você não vai ter dificuldade para que isso aconteça, porque o sol obviamente derreterá esse gelo e vai limpar os seus traumas, seus medos, porque ali no caso o gelo simbolizam eles e foram derretidos pelo sol. Ou seja, a glória está em Deus, mas ainda assim foi feito. Então o resumo é isso, né? Nossa, a Adri deixou um textão aqui, galera. Vá lá eu vou deixar aqui anexado. Vai estar o que ela tá colocando aqui. É sobre isso mesmo, é sobre o exercício, entendeu? É só ir lá. Tá, aqui, ela deixou nos comentários aqui. Eu vou deixar também Eu vou deixar o link para vocês na matéria. Não dá para eu ler isso aqui tudo agora não, porque senão eu vou reproduzir o que ele já fez. Eu acho que a explicação, né, é sobre isso, para gerar em vocês uma vontade de saber, é sobre isso. É um exercício que é isso que eu acabei de dizer, né? Quebrar a pedra ou quebrar o gelo, né?
Aqui, é isso mesmo, ó, lá eu falo, eu recomendaria que imagine todo obstáculo como gelo e com o sol nascendo forte, tudo se, forte e tudo se derretesse. Assim, nossa. Ó, é isso mesmo, galera. Depois vocês vão ver lá. É sobre isso que eu tô falando mesmo. Só que ela deixou o texto aqui. Quem tiver na live aí, ó, só ler depois. Mas eu recomendo, por favor, Roma, coloca aqui já o link, né, do texto dele. É bem melhor, porque as pessoas já entram e lê o texto todo. O meu intuito aqui é outra parte. E eu vou complementar aqui, galera, ó. Na live, o Bob meio que nos induz, né, a comentar mesmo sobre isso. E, inclusive o Josimar, quem não conhece o Josimar Lima, procura o canal dele lá. Ele também já fez a visão dele, fez um áudio, eu acho, podcast. Eu ainda não acessei, mas tá lá no portal. Vou deixar também na matéria. Compartilhamos aí em nossas redes. Acessem lá depois também para vocês poderem conferir. Tá bom, então ela tá confirmando, é o que eu falei mesmo. Só que ela deixou o texto aqui e tal. Deixa o link, né? Deixa o link, eu vou pegar aqui. Tá difícil pra eu pegar aqui, mas de tudo que eu tô falando aqui, vai estar na matéria. Se você tá aí no canal, é só clicar no link fixado, que vocês vão achar tudo certinho lá. Aí vocês podem ler o texto do Mestre Bob. Eu recomendo até que vocês abram o texto para acompanhar, mas vejam a live, porque ele vai lendo a live em tempo real, ele vai lendo o texto em tempo real que vai corroborando o que ele mesmo falou na live, entendeu? Então fica bem mais assimilável, eu diria. Aqui, ó, agora para quem tá na live aqui agora, a Adri deixou o link aqui, que é do texto completo que a gente está comentando aqui agora. Então fora isso aí, ó, porque isso aí ele já falou. Eu quero saber se tem alguma coisa que eu precise falar sobre o trabalho do Hélio Couto que vocês aí, você, Adri, acho que eu não comentei. O que o Mestre Bob falou, ele falou, tá lá, eu tô dizendo assim, o que eu posso acrescentar sobre o trabalho do Hélio, de tudo que eu falei aqui agora que não foi dito, que possa, sei lá, que você acha que faltou. Pessoal, e também, se vocês não responder nada, eu acho que eu já posso encerrar então, né? Já faz 1 hora que eu tô aqui. Então, ó, essa questão que a Adri levantou aqui é interessante no seguinte aspecto, né? Nível de conhecimento mesmo. Vocês, só esse exemplo, né, desse exercício aqui com o que o Mestre Bob passa, vocês podem ver, né, o conhecimento e assim por diante, e comparar o que é mais, você acha que é mais próximo de Deus, ou que lhe interessa mais, né? Acho que o pessoal não tem mais ninguém ao vivo aqui, porque o povo não tá dando feedback, cara. Aqui o meu travou. Tem pessoas ao vivo. Mas sim, então, galera, se ninguém tá falando nada, eu vou encerrar. É isso então, né, Roma? Você não acha que tem que complementar nada não, né? Do que você lembra, que faltou, que você acha que as pessoas poderiam querer saber. Com relação a isso tudo, isso tudo que foi comentado aqui. Ó, enquanto isso eu vou fazer aquela propaganda do livro. Aqui, ó. Esse livro aqui, 1007 páginas, tem muito conhecimento. A primeira página é conectando os pontos históricos da nossa existência, né? Aí vocês vão entender toda essa brisa, até a questão, tudo, né? A Akhenaton. Vou deixar também alguns vídeos relacionando, que tem relação com Hélio Couto e Akhenaton. Enfim, diversas coisas, né? Akhenaton e Moisés. Então, se vocês pegarem esse livro, a primeira página dele, a metade dele é sobre nossas questões históricas, todas as conexões necessárias, e a segunda parte focada na consciência, né? O processo consciencial. Mas ele, no geral, fala do processo consciencial. Mais nenhum feedback, só que travou aqui. Bom, vou encerrar então. Faltou nada, né? Fechou. Então tá ok.
Bom, pessoal, acho que vou encerrar. Espero que tenha ficado bem fácil de assimilar para as pessoas. E é isso. Agradeço aí a participação de todo mundo. Já vou fechando. Tô com 1 hora e pouco. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever se o conteúdo lhe interessou. Se você chegou até o fim, você obviamente achou interessante. Deixar like aí para poder engajar mais, que o nosso assunto é um assunto meio complicado do YouTube querer propagar e tudo mais. E enfim, é isso aí, pessoal. Agradeço aí a participação de quem ficou até agora. Fique com Deus, luz para nós.